Shalom, Shalom Adonai. Estamos juntos para mais uma tarde abençoada e hoje é dia 31 de outubro, então hoje completa-se 503 anos da Reforma Protestante. Eu quero fazer um vídeo, uma aula, um momento de nós pensarmos e voltarmos ao todo o contexto histórico magnífico desse momento que marcou a Reforma Protestante no dia 31 de outubro de 1517. Vamos indo no aspecto histórico e no aspecto teológico, trabalhando essas prepositivas que concederam a oportunidade tão magnífica de Lutero estampar a porta da Basílica do Castelo de Wittenberg essas 95 teses. Então, Lutero, a grande motivação é que Lutero ele estava já angustiado, horrorizado e totalmente propenso a uma revolta muito grande devido às investidas dos pregoeiros católicos como Tetzel e outros que exploravam financeiramente seus conterrâneos. Tá? Por exemplo, muitas pessoas eram seduzidas a atravessar a fronteira para o Ducado da Saxônia justamente para serem saqueadas no seu dinheiro e persuadidas a comprar indulgências, com a grande proposta de alcançarem ali com isso a condição de estarem livres de uma condenação e também de poderem, com isso, iludidamente, maliciosamente, terem esse engano, essa falsa proposta de que teriam um local garantido no céu, de comprar um local no céu, de assim estar comprando a salvação. Tá? E havia então um ressentimento muito grande dentro da antiga Alemanha, de que tanto dinheiro que estivesse sendo enviado para a Itália para sustentar aqueles abusivos estilos de vida e luxuosos dos cardeais e de toda a cúria papal, e de toda a estrutura papal de Roma, a reforma continha então vamos dizer assim, um grande impacto, um forte componente econômico e social, que tornava então ela muito mais complexa, muito mais eficiente do que simples questão de levar as pessoas a ouvirem a correspondente mensagem do Evangelho. Era muito mais além do que isso. Na verdade, a reforma era uma reforma social, uma reforma política e uma reforma econômica e, acima de tudo, uma reforma, claro, religiosa. Lutero, então, ele ficou muito perturbado, ele ficou muito incomodado, inquietado com as ações de Tetzel, que foi contratado para poder justamente vir a causar essas asserções e a causar vamos dizer assim, essas vendas extrapoladas e essas opressões de uma forma, vamos assim, argumentativa, de discurso, de uma mensagem opressora, que ele procedia vendendo as indulgências e promovendo a venda de indulgências. Então, essas 95 asserções, essas 95 teses que Lutero vai estampar na porta da igreja, no mural de avisos acadêmicos, ela é justamente para proceder e causar um debate entre seus colegas teólogos e também para vir a impactar a toda a política e sociedade da Alemanha e da Itália e de toda a Europa, para que não dizer. Então, seguindo o protocolo eclesiástico apropriado, Lutero vai enviar uma cópia destas 95 teses para Alberto, que era o arcebispo, Alberto, que era arcebispo na Alemanha, tá? Como dissemos, alguém que recebeu relevâncias das teses e a traduziu para o alemão e imprimindo, distribuindo o texto para toda a Alemanha. Teve pessoas que tiveram esta visão de traduzir para o anglo-saxão e distribuir
esta 95 teses, as cópias dela, e espalhar por toda a Alemanha e chegar uma específica nas mãos de Alberto, que era, vamos dizer assim, alguém lá que era um rei, que era um monarca responsável pelo império, né? E era um grande opositor, um grande assim, que estava justamente já se opondo à interferência romana nos negócios alemães, e então era um grande opositor de Roma, e nesse período ele vai, claro, se aliar, né, ao Lutério para poder promover uma ocupação religiosa da Alemanha em Roma, né, e confrontar Roma com estas 95 teses. Então, apesar da intrepidez de Lutero, não havia nada nas 95 teses que rejeitasse a tradicional doutrina católica, mas a postagem das teses não fora um ato de rebeldia contra a igreja, mas sim a obra de um teólogo responsável que procurava chamar atenção para o quê? Justamente para as distorções do ensinamento católico. Então, o grande viés de Lutero era vir a confrontar as distorções desse ensinamento católico, confrontar as extrapolações teológicas, dogmáticas que o catolicismo romano estava promovendo anterior ao acontecimento da Reforma Protestante. Então, as preocupações de Lutero não eram fundamentalmente diferentes da crítica de Erasmo, né, à Igreja, porque Erasmo também foi um pré-reformador que criticou duramente a Igreja e rejeitou a autoridade papal e o sacramento de penitência e o conceito também das indulgências, tá? Mas, porém, as 95 teses, elas foram formuladas com o propósito de estimular, na verdade, um debate entre os professores de teologia do Castelo de Wittenberg, a qual Lutero era um dos norteadores desses debates, dos personagens principais do corpo acadêmico do Castelo de Wittenberg, da faculdade de Wittenberg, tá? E o papado as viu como, então, assim, percebeu e sentiu como um desafio implícito à autoridade de Roma, e a resposta oficial às teses, claro, escrita por Silvestro Masolini, que foi feita totalmente em latim, para refutar ao ataque de Lutero, foi colocado nela os títulos Dialogue concerning the Power of the Pope, ou seja, diálogo sobre o poder do Papa. Então, ele afirmou nesse diálogo uma subsagente e contundente crítica, né, de Lutero a Tetzel e à autoridade papal, e veio com isso a incendiar, a inflamar mais ainda a revolta da igreja para com Lutero. Tá? As repercussões das teses reverberaram, então, um claustro de Lutero, um dos colegas de Lutero em Wittenberg, o Dr. Jerome Schilf, né, professor da lei canônica, advertiu: você quer escrever contra o Papa? Isso não será tolerado. Então, o imperador Maximiliano, em sua carta ao Papa Leão X, em 5 de agosto de 1508, afirmou que as 95 teses, tá, era a autoridade do Papa sendo ignorada, acrescentando que elas pareciam ser e eram, na verdade, injuriosas e eram, na verdade, confrontadoras. Isso na visão daqueles que estavam ao lado da força papal, porque tinham interesses nesse domínio papal e queriam resistir a Lutero porque estavam perdendo o espaço que antes eles tinham para cobrar indulgências, para usurpar, para corromper, para causar dano, para oprimir a sociedade, para galgar cargos políticos, para promover ações de imoralidade dentro da própria cúria papal, dentro do próprio clero papal. Então, o próprio Tetzel, em 1508, ele vai caracterizar a rebeldia de Lutero como uma negação aberta da autoridade do Papa. O próprio Tetzel, que era, na verdade, um orador proponente vamos dizer assim, do alto clero, né, representante do alto clero, que ia para o meio do povo, induzindo o povo à compra de indulgências e propondo o povo à compra de indulgências de uma forma assim até opressora e de uma forma de uma persuasão
opressiva, falando que se não comprassem seriam condenados à morte, seriam queimados e viveriam dentro de uma situação de, vamos assim, total caos na vida presente, e o futuro deles seria o purgatório, o futuro deles seria estarem inseridos dentro de um contexto de sofrimento, aflição, dor, martírio e um semi-inferno que era o purgatório. Tá? Então, os ermitãos angustinianos, a própria ordem de Lutero, estavam com suas línguas agitadas, e em abril de 1518 Lutero então é enviado como representante, né, ao encontro trienal dos ermitões agostinianos lá em Eltenberg, né, em Staupitz, né, ele vai lhe dar então essa autoridade, Staupitz vai lhe dar essa oportunidade de Lutero articular, defender seus pontos de vista e fazer um debate sobre essas 95 teses, e Lutero vai propor em cima disso 40 teses em um de seus alunos em Wittenberg, que é o Leonard Bayer, né, que vai se defender essas propostas de Lutero. Outras questões também que eu gosto de pensar e refletir, e acho considerável, é que os eventos em Heidelberg nos ofereceram um vislumbre inicial do que era importante para Lutero imediatamente depois das controvérsias das indulgências. Notavelmente, o tópico das indulgências não era o tópico central, mas para Lutero estava muito mais preocupado era falar das doutrinas teológicas maiores, que sustentavam suas convicções mais profundas, o cerne das convicções que tinha no aspecto e no âmbito teológico o próprio Lutero, tá? Como a questão do pecado original, do livre-arbítrio, a distinção entre a lei, o evangelho e a graça, né? E até propor em cima disso aí as 5 solas da reforma, 5 solas propostas por Lutero, que seria o sola gratia, né, solo Christo, soli Deo, sola Scriptura, né, que também é solo fide, né? Então, essas 5 solas seriam a estrutura, a propulsão do norteamento teológico, da esfera teológica, do arcabouço teológico, das defesas que tinha como leme e bandeira o movimento da reforma protestante e os reformadores. Tá? Então, de modo geral, 2 coisas ficaram muito claras. Primeiro, que Lutero havia abraçado uma interpretação intensamente agostiniana do apóstolo Paulo, que o justo viveria pela fé. Tá? Repetidas vezes, Paulo e Agostinho são as fontes gêmeas da sua teologia, e repetidas vezes eles vão defender a questão do pecado original e vão rejeitar as noções exageradas do livre-arbítrio e vão se posicionar, né, como está lá proposto na tese 13 do arcabouço das 95 teses, né, que Lutero declara o livre-arbítrio depois da queda existe apenas em nome, e toda vez que ele fez o que quer, ele comete um pecado mortal. Então, essa era a 13ª tese das 95 teses, que trabalhava e propunha a questão principalmente da perspectiva e de Lutero, da avaliação e percepção de Lutero em cima do livre-arbítrio, colocando que o livre-arbítrio, depois da queda, existe apenas em nome, e que toda vez que ele faz o que quer, ele comete um pecado mortal. Ou seja, que toda vez que a pessoa está fazendo o que ela realmente quer, ela está sendo consciente do que ela está fazendo, ela está cometendo sim um pecado mortal, porque ela está se corrompendo e praticando o pecado. Tá? Então, ela tem realmente a consciência do seu pecado. Outra questão também que nós podemos colocar em segundo lugar é que as 40 teses manifestam sentimentos incendiários. Essas 95 teses e 40 teses defendidas pelo Witzel, né, amigo de Lutero, que manifestam sentimentos incandescentes e anti-escolásticos e anti-aristotélicos de Lutero. Então, essa antipatia para com a sua própria educação nominalista é evidente na tese 16, em que o próprio Lutero vai afirmar:
a pessoa que acredita que pode obter graça fazendo o que está nela, tá? Aumenta o seu pecado, de modo que passa a ser duplamente culpado. Então, Lutero, ele havia chegado a uma consciência, havia chegado a uma decisão pessoal referente à questão de se até se reavaliar nas suas posições concernente aos pensamentos que convivia dentro do próprio seminário, dentro do próprio convento, da própria clausura que muitos, enquanto ele estava ainda sendo um monge agostiniano. Tá? Então, outra questão que nós podemos colocar aqui é que Lutero, com grande entusiasmo, ele vai propor um grande confronto, né, com o próprio Papa Leão X, né? Então, quando o próprio Papa Leão X ficou sabendo dessas teses de Lutero, ele concluiu que inicialmente Lutero não passava de um monge rebelde, bêbado, que estava fora da sua ideia, fora da sua sobriedade, e contudo 3 meses passaram e o monge persistia. Então, o próprio Papa pediu a Prierias, né, ou Silvestre Masolini, que era o teólogo da Casa Pontífice e o professor dominicano de teologia, que investigasse o caso, fizesse uma análise dessa circunstância, dessa situação, para poder eles terem uma fundamentação muito maior e até poder confrontar e provocar ali um debate, provocar uma explicação perante a corte e a cúria papal do próprio Lutero. Tá? Então, os dois teólogos escrevem novas réplicas mútuas, confrontando ao Lutero, confrontando os 95 de Lutero, e o Papa Leão perdeu a paciência e no dia 7 de agosto ele ordena que Lutero viesse a Roma no período de 60 dias para se retratar. Tá? Então, é aí que Lutero vai ser convocado para ir se retratar perante Roma, perante o Papa Leão X. Tá? Então, com isso, Lutero vai, nesse momento, vamos assim, se preparar para até houve grandes amigos do Lutero que até tentaram, vamos assim, persuadir Lutero a se retratar os seus pontos de vista, que Lutero não quis ir, né? E persuadir Lutero a enfrentar o Papa, mas Lutero, ele numa carta datada de 3 de março de 1519, Lutero reconhece humildemente a autoridade do papado e afirmou que ele jamais tentara minar a autoridade da Igreja Romana, embora ele ainda ele expressasse uma pregação com a venda das indulgências. Então ele ainda, né, procura voltar atrás, não é isso que está ocorrendo. O que está ocorrendo é que ele, na verdade, procura anemizar a circunstância da guerra e do confronto que estava acontecendo. Tá? Por quê? Porque o que nós temos que entender no contexto histórico, que o Papa Leão enviou seu núncio, ou seu embaixador e o tesoureiro Karl von Militz, né, para encontrar com Lutero. Em vez de confrontar o reformador Lutero, Miltz empregou uma estratégia indireta. No seu encontro no dia 6 de janeiro com Lutero, o núncio papal expressou a empatia por Lutero e colocou a culpa da controvérsia nas indulgências ao pé de Tetzel, tá? Mas também implorou que Lutero não destruísse a unidade da igreja. Então, Miltz concordou que as acusações contra Lutero deveriam ser resolvidas na Alemanha por um bispo alemão e não em Roma. Então, Lutero, por sua vez, concordou que ele deveria pedir perdão ao Papa e defender a unidade da Igreja. Mas, numa carta datada de 3 de março, Lutero vai reconhecer a autoridade do papado, mas, porém, vai ir contra o que a Igreja prega e o que a Igreja defendia. Tá? Então, há um debate, mas tudo isso é uma estratégia de Lutero. Tá? Uma estratégia para causar um debate em Leipzig, né? Que foi justamente proposto por Johann Meyer von Heck, que um dos teólogos da Universidade de Ioganstadt, né? Que ele mais tarde vai propor esse debate em Leipzig, né? E aí Martinho vai para esse debate e lá, na verdade, ele vai confrontar e vai, vamos assim,
vir a tomar uma posição muito mais ainda contundente contra a igreja, e ali ele vai, na verdade, ser o grande momento de estopim, de rebeliar-se de uma forma marcante contra todas as propostas, vamos dizer assim, não só da Cúria Papal, mas também do próprio imperador romano, o Carlos, o rei Carlos, né? E o rei, e também até ir também contra o Papa Leão X e contra o próprio rei Carlos, tá? Então a Igreja Católica Romana, ela vai ser totalmente, vamos assim, confrontada, atacada, e aí Lutero, em 1519, ele toma essa posição de lançar ao chão todas as propostas e todos os intentos e todas as teologias católicas e assim expandir de uma forma alvissareira o movimento da reforma por toda a Europa. Então Lutero ele não foi só um reformador. Lutero foi um idealizador de um dos maiores, não de um dos maiores movimentos, mas do movimento, um movimento que procedeu uma reforma, um movimento que procedeu o surgimento do protestantismo, um movimento que causou uma nova história, um novo momento, uma nova época, um novo aion para a igreja, onde a igreja retorna à escritura, onde a igreja retorna ao seu princípio, onde a igreja se aparta do legalismo, a igreja se aparta da corrupção, a igreja se aparta da imoralidade, da opressão, da perniciosidade e da maledicências e da malignidade estampada, expressiva, latente da Igreja Católica Romana e de todo o Império Papal. É ali que nós, protestantes, começamos a ter voz ativa e começamos a partir para uma liberdade e começamos a partir para um novo caminho. E agora eu parto para uma análise dessas tão significativo que eu considero das 5 solas. Quando Lutero propõe sola gratia, ou somente a graça, a grande resposta de Lutero nesta declaração da sola, somente a graça, era declarar que só a graça, só através da graça é que se alcança a salvação, só através da graça que se alcança a vida eterna, só através da graça que a pessoa tem o novo nascimento. O novo nascimento, a salvação, o espaço, a condição de vida eterna, o espaço no céu, não é comprado por moeda humana, por moeda de um país, de uma questão econômica, política, de classe social, não. Nada dessas questões seculares, políticas, econômicas estão no contexto. O que concede a oportunidade, a oportunização da salvação é a graça genuína, a graça inescrutável, a graça, a autêntica graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, através do seu Evangelho. Depois ele declara, além do sola gratia, solus Christus, somente Cristo é o Salvador. Não é o Papa, não é a doutrina e a dogmática da Igreja Católica e as suas prepositivas opressivas e as suas heresias latentes, mas o que realmente salva e o que concede a salvação e que leva a pessoa à salvação, somente Cristo pode conceder, somente Cristo é que entrega, somente Cristo é que procede, somente Cristo é o Salvador. O Papa não é mediador da salvação, o Papa não é sacerdote, mas Cristo é o perfeito e único mediador de tão grande salvação e é o único sacerdote, o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Aquele que está
à destra do Pai, intercedendo por nós, porque só Ele pode e só Ele fez o que fez de oferecer a sua própria vida em sacrifício para Ele mesmo ser não só o Cordeiro expiatório que expiou o pecado do mundo, mas Ele próprio se oferecer e Ele próprio oferecendo-se em sacrifício, resgatar, perdoar e reconciliar a humanidade com Deus. Agora, uma questão está também inserida na próxima sola, que é além que temos já apresentado a sola gratia, temos apresentado a solo Christus, agora vamos para solo Deo. Ele fala: somente Deus é soberano, somente Deus é criador, somente Deus tem o plano, somente Deus tem a soberania, a supremacia, tem o controle, o domínio, tudo está sob a sua tutela, sob o seu comando. Deus é o Criador, Deus é o interventor, Deus é o Supremo, Deus é o Senhor, somente Deus está acima de tudo e de todos. E a honra, a glória e a adoração somente a Deus que deve ser prestada. Deus sim é santo, Deus sim é supremo, Deus sim é Senhor e Deus sim é o autor não somente da vida, mas da história da humanidade, do tempo e de todas as coisas criadas. Outro ponto, que é a quarta sola agora, depois de sola gratias, depois de solo Christus, depois de soli Deo, agora vem soli scriptura, ou seja, somente as escrituras, somente o que está contido na palavra, somente o que está contido na verdadeira e preponente palavra imorredora e inescrutável fonte de salvação, a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir, a salvação vem pelo ouvir, e a palavra é o alicerce, a palavra é o alimento, a palavra é a instrução, a palavra é a vida e a palavra é o que abre os horizontes do ser, levando ele a uma nova condição de viver e de percepção de vida, porque a palavra é ação e reação, e a palavra nos concede ao tempo e nos leva ao espectro do ser e ao espectro da sagrada e vida que está em Cristo e que nós só podemos alcançar sendo e encaminhando a nossa vida dentro da palavra e sendo fiel à palavra. Então, a Escritura Sagrada é inspirada pelo Espírito, a Escritura Sagrada, que é a palavra de vida eterna, a Escritura Sagrada, que é o verbo revelado de Deus aos homens. Somente esta pode conceder a salvação, somente esta deve ser observada. Não existe teologia sem as Sagradas Escrituras, não existe dogmática sem as Sagradas Escrituras, não existe lei sem as Sagradas Escrituras, não existe palavra sem as Sagradas Escrituras, não existe regras sem as Sagradas Escrituras, porque a igreja tem que ter a Escritura como a primazia da sua vida. Outro ponto agora, para fechar as 5 solas, vem soli fidel, ou soli fides. O soli fides quer dizer somente a fé em Cristo, somente sendo fiel em Cristo, somente a fé autêntica no seu sacrifício, somente a fé autêntica na sua cruz, somente a fé autêntica na salvação pela graça, somente a fé autêntica na salvação concedida por Cristo Salvador, somente a fé autêntica em Deus como Criador, somente a fé autêntica na Escritura como a bula e o centro e o norte para a nossa vida, somente a fé autêntica em Cristo, que é o cerne de todas as coisas. Esta fé, esta é a força motriz que nos leva a Cristo, nos une a Cristo, somente ela nos concede a vida eterna. Então, dia 31 de outubro de 1517, foi o marco, o maior marco, o mais significativo marco
da igreja protestante, porque ali surgiu o protestantismo, ali surgiu a libertação da manipulação da igreja católica, que estava tornando todos subservientes ao Papa, todos adoradores do Papa e todos conduzidos e manipulados pela força do Império Papal. Agora o protestantismo surge, dia 31 de outubro de 1517, não apenas como uma semente, mas como uma semente que é derramada sobre um solo fértil, uma semente que surge de uma declaração pautada em 95 teses que procederam e processaram a maior e mais expressiva libertação, que é a libertação do jugo, da opressão e da heresia e do mal que estava impregnado em toda a estrutura da igreja, que queria causar e manipular a humanidade, mas o protestantismo surge, rompe e concede um novo âmbito, que é o âmbito da salvação, que é o âmbito da fé autêntica, que é o âmbito de Cristo, o Senhor, e que é o âmbito de Deus acima de tudo e acima de todos, e é o Deus Senhor, que é o âmbito da única e viva teologia, a teologia pautada em Cristo, a teologia pautada na Escritura Sagrada, e a teologia que olha o ser, e a teologia que valoriza a vida, e a teologia que tem a preponência na salvação e na busca de uma intimidade maior com Deus, e de uma valorização de um novo tempo, uma nova época, de uma nova era, de um novo aion, que somente Cristo concede através de uma perspectiva nova que é e que podemos ver a partir da reforma surgir em toda a humanidade. Era isso que tínhamos como palavra de hoje sobre o movimento e grande dia de aniversário desses 503 anos de reforma protestante.